Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo capítulo 16, continuando com o início da jornada dos judeus pelo deserto, ainda não caracterizado como deserto, mas num rumo para a terra prometida. Depois é que veio o castigo de Deus, pelo qual ele e o povo iria ficar 40 anos rodando ali, mas por enquanto não chegou esse momento. Mas nós vimos na mensagem passada que com apenas 30 dias de viagem, os judeus murmuraram contra Moisés pela terceira vez. Na segunda vez foi falta de água e agora falta de comida. Comentamos que Deus, lá no capítulo 16, mas aparentemente Deus não se irrita desta vez e prometeu duas soluções: carne, naquela tarde, não continuamente, mas de uma forma específica, e pão do céu, que mais tarde seria chamado de maná. E esse pão do céu seria dado continuamente dali para frente, e havia instruções quanto a comerem este pão do céu. Colher diariamente, sendo que no dia sexto a porção seria dobrada. Por quê? Por causa do sábado. Deus não queria que eles colhessem no sábado. E a segunda instrução, até aqui, era colher apenas o suficiente para cada pessoa comer por um dia, tirando a sexta, que seria para 2 dias. Mas normalmente, eu digo sexta, o sexto dia, não é que era sexta-feira na época exatamente, mas tire o suficiente. E terminamos vendo que o maná é um tipo belíssimo de Cristo. Eu dediquei boa parte da pregação passada para explorar na Bíblia passagens que mostravam exatamente isto, que aponta para Cristo. Várias características do maná se encaixam perfeitamente em características do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar então para a nossa história. Êxodo capítulo 16, versículos 13 a 18. Êxodo 16, 13 a 18. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra, uma descrição física do maná. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra curiosa, interessante, que atrai até as crianças que gostam de ouvir tudo isto. Mas além disto, da curiosidade e da beleza da história, nos dá sabedoria do alto para entendermos de uma maneira mais profunda as lições, os teus princípios, e que teu Espírito Santo, que habita em nós, nos oriente a colocar em prática os princípios aqui aprendidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então Deus cumpre o que prometera.
mandou carne, codornizes e maná. O significado da palavra é discutido. Alguns acham que é uma transliteração do que seria o que é isto. A pergunta em hebraico parece com a palavra maná. Outros dizem que não é nada disso, que significa presente. Então, fica aí a sugestão. Quanto ao maná, então, e daqui para frente vamos chamar de maná, houve surpresa, porque nunca tinham visto. A codorniz não, a carne não era grande surpresa. Por isso é que eles perguntaram o que é isto. E Moisés explicou chamando de pão, como ele pôde colocar. Então, eles tinham que colher aí esse, que foi colocado na palavra em português, homer, que é uma medida de 2 litros e pouco. Outros estudiosos acham que esse homer, na época, não significava ainda essa medida exata, mas significava porção, ou cada um pegue uma porção do que pode comer. Seja como for, havia uma orientação estrita para que cada um tomasse o que entendia que poderia comer. E se alguém tivesse na tenda lá, o que ia colher por ele, imaginava mais ou menos o que ele conseguiria e gostaria de comer. Não sobejava ao que colhera muito, está aqui. Não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Nós vemos aqui um princípio divino de manutenção de padrão de vida. É importantíssimo isso aqui para a vida inteira do crente. Vamos a Provérbios 30, que é uma passagem forte, mereceria até uma pregação sobre ela um dia, se é que já não tenho, mas deu vontade de explorar essa passagem. Provérbios 30, 7 e 9, olha que princípio. Duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Pede com gosto aqui, né? A Deus. Não me negues. Interessante até a ousadia. 1. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não vamos comentar. 2. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. É curioso, ele pede para não dar pobreza. Eu não quero ser pobre, Senhor. E pede para não dar riqueza. Eu não quero ser rico. Um pedido estranhíssimo aos olhos da sociedade moderna de hoje. Enlouqueceu? Ora, o sonho de todo mundo é ser rico. Não quero ser rico. E ele explica por quê. Ainda tem essa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Por quê? Agur era o autor do provérbio. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ora, característica típica da arrogância do rico. Independência. Ou que, indo para outro extremo, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. O curioso é que ele quase reconhece que ia furtar, talvez no limite da subsistência dele, dos filhos e tudo, que se aceita, inclusive, mas arranhando tudo, como diz aqui, profanando o nome de Deus. Então, é claro que o furto é proibido nas Escrituras, e ele próprio reconhece isso, mas presume-se que ele está pensando num limite extremo em que não tem jeito, ele ia acabar furtando mesmo, para poder viver implicitamente. Seja como for,
O princípio está aí. E desde que nós nascemos, nós somos cercados, desde o berço, por um princípio de que quanto mais, melhor. Quase que de uma maneira independente das consequências desse quanto mais. Não estou falando aqui de quanto mais melhor no sentido de desonestidade, de roubo, de assalto, de contrabando. Não estou falando nisso. Aí já é crime mesmo. Mas eu estou falando na filosofia moderna, nossa, pelo menos muito mais ocidental do que oriental, inclusive, de que quanto mais melhor. Isso é uma coisa que é um dado aí, quase não se discute. Você tem um emprego aqui na minha frente e aparece outro, primeira pergunta, quanto paga mais? 50%, o dobro. Então é melhor. Porque quanto mais dinheiro, melhor. Poucos perguntam assim, minutinho, qual a consequência desse novo emprego que vai te pagar 50% mais? Como? A consequência é que eu vou ganhar mais, tu não está vendo, tolo? Não. Na tua família, cara. Nas exigências que vão ter no teu fim de semana, nas tuas noites, na tua saúde, no teu equilíbrio emocional, físico, no teu lazer e social, e isso, então, tem um mundo de coisas a considerar, mas hoje nós não fazemos isso naturalmente, pelo menos em primeira instância. No fim acaba chegando o momento de pesar e tal, mas mesmo pesando, muitos consideram de uma maneira muito secundária o conjunto de consequências deste emprego, porque é óbvio que ele é melhor porque paga mais. Então, é evidente que isso existe na nossa sociedade de uma maneira quase indiscutível. A gente até nem se lembra de falar nisso, de tão óbvio que é. Essa é uma filosofia contra o princípio divino da moderação e da satisfação com o que é suficiente. Não é contra o princípio divino de melhorar de vida, de querer dar uma boa educação para os filhos. Claro que não. Eu estou falando que tudo isso de melhorar de vida e dar mais educação para os filhos, e mais condição, e até mais conforto e tal, tudo isto está ligado, organicamente ligado com o também princípio divino de moderação e de suficiência. Isso aqui é suficiente para mim. Não precisa mais, eu estou satisfeito. Não é tanto o salário aqui, mas as condições de trabalho, a distância da minha casa, a combinação com os horários da minha esposa, é excelente. E a exigência é razoável. Eu posso me dedicar às coisas da igreja, me dedicar a ajudar meus pais que estão velhinhos, ou isso ou aquilo, fazer algum trabalho social, alguma filantropia. A vida é muito mais do que só o salário no fim do mês. É isso o que a gente não está muito acostumado a considerar. Então, fica aí, é um princípio divino o da satisfação com o que é suficiente. E claro que está embutido nesse princípio que só Deus tem o poder para suprir o que necessitamos no dia a dia. É Ele que resolve. Até os passarinhos estão nos cuidados de Deus, como Jesus Cristo falou. Então não é só a segurança no dinheiro, ou que o dinheiro pode comprar, não é só isto, mas por trás disto tem alguém que nos supre aquele dinheiro de diversas formas, até na saúde que você tem para trabalhar e fazer jus ao dinheiro no fim do mês. Tudo está nas mãos de Deus. Então, as consequências desse princípio são claras, entender que somos totalmente dependentes dele, é preciso confiar nele, e mais importante do que a renda é agradar a Deus.
É curioso que Paulo usou esse mesmo princípio aqui para a ajuda a necessitados, que não é o assunto lá de Moisés, lá no Êxodo. Mas o princípio está lá e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, puxa esse princípio. Ele cita esta passagem para aplicar não mais na questão da renda, mas num outro princípio muito importante ligado ao assunto financeiro, que é a ajuda aos necessitados. Vale a pena ir lá, já que estamos aqui tratando disso, 2 Coríntios 8. E é até um exemplo bom de vermos uma maneira como o Novo Testamento usa o Velho Testamento. É um bom exemplo. E às vezes muda um pouco, inclusive, como Paulo aqui mudou a aplicação do princípio, que virou um outro princípio, porque é igualmente autoritária como sendo palavra de Deus. Então, 2 Coríntios 8, 13 a 15, porque não é para, o assunto aqui é ajudar, ajuda financeira, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Forte a palavra, hein? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, aonde? Lá em Êxodo 16. O que muito colheu, até o verbo colher, ele puxou o maná, literalmente. O que muito colheu não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Muito interessante. Então, só notando, o que Paulo quer dizer aqui, não tem nada a ver com a questão lá do maná em si, como vimos, ele pegou o princípio e aplicou, mas já que estamos citando, ajude sem que ele faça falta, mas de modo a suprir de fato o outro, a necessidade do outro. É um parênteses aqui que eu estou abrindo porque Paulo citou, mas entendem? Geralmente eu já vi pessoas perguntarem: peraí, se eu for dar tudo para os pobres, eu fico pobre. Aí alguém vai ter que me dar. Aí quando alguém me deu, eu vou ter que dar de novo. E alguém que me deu tudo para mim ficou pobre ele próprio. Isso não tem sentido, de fato. De fato. Então o princípio aqui é, não precisa você ficar pobre, porque deu tudo de ajuda. Não precisa você dar ao ponto de ter falta. Princípio bíblico. Mas não para aí o princípio bíblico. Dê para o outro de maneira que supra de fato o outro. E se esse dá o que de fato supre o outro, dentro dos seus padrões, se isso vai dar uma pinicada no seu bolso, que dê. Esse é o ponto. Então não é chegar e dizer, é para ajudar outro, eu vou ajudar, R$10. Eu ajudei. O princípio bíblico não é dar. Ajudar? Pois eu ajudei. Foi feito o levantamento na igreja, eu botei R$10. Tudo bem, de fato você deu, e mais bem-aventurado é dado que receber, está tudo ok aí. Mas faltou algo. Aí, você examinar. Esses R$10 são significativos no suprimento do outro. Vai alterar muito, tirar o muito, vai alterar a vida do outro de certa forma. É pouco. R$10 para tirar alguém do sufoco vai ser pouco. Não, mas para tirar do sufoco também eu não tenho condições. Não, a pergunta não é essa. Você deu quanto? R$10. Tirou do sufoco? Não, eu reconheço que não tirei não. Tudo bem, mas eu ajudei. Eu sei que você ajudou, não estou perguntando isso. Tirou do sufoco? Não.
Então, não é o ideal. Em vez de 10 fosse 20, ajudava um pouco mais a sair do sufoco? Ajudava. Vamos botar logo 200. 200. 200 já ia sentir um pouquinho mais a entrada, já ia ajudar mais, já ia passar mais 15 dias aí com o filhinho que ele tem lá, 200 já ajudava. Então 200 já ia pesar mais na segunda parte do princípio. Qual é? Suprir a necessidade do outro, é objetivo. Não, mas eu não aguento dar 200, porque vai faltar leite para o meu filho. Então não dê. Fique nos 10 mesmo. Cada um vai se examinar. Não, mas pensando bem, 200 eu posso dar. Mas aí o presente do filho, no aniversário, que ele queria um brinquedo eletrônico, aí não sei o que. Aí começou a chegar a hora de você pensar, vou reduzir aqui, para colocar lá. Será que já dá para entrar aqui nesse equilíbrio? Não vai me faltar os 200 em coisas mais primárias, em algumas coisas, na prestação daquilo, da TV nova, isso aí e tal. Então, aí você se examina. Cada um vai ter sua consciência, cada um vai ter sua maneira de raciocinar, mas é importantíssimo, irmão, que você saiba o princípio. E muitas vezes é tão bom, quer dizer, infelizmente a nossa tendência é jogar muita ênfase na primeira parte. Não é para fazer falta. Não é para fazer falta não, então não é 10 não, é R$1. Tudo bem, não é para fazer falta, eu obedeci o princípio bíblico. Mas falta a segunda parte, suprir a necessidade do outro. Ok? Então sempre que você for doar para alguém que está precisando de ajuda, pense, até que ponto é significativo esta ajuda, se isso é o meu máximo ou perto de, para que o significado disso no outro tenha algum valor. Pronto, vamos voltar. Versículo 19 a 21. Êxodo 16. 19 a 21. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele, do maná, para a manhã seguinte. Aí uma novidade. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Apodreceu. E Moisés se indignou contra eles. Colhiu-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ou seja, depois de algum tempo ali, ele sumia. Então a hora era aquela de colher. E alguns, na ansiedade de guardar, tirava mais do que podia comer num dia. Vou deixar para amanhã. Depois não cai amanhã de novo, como é que eu fico? Sou sabido. Vai todo mundo faltar e eu vou ter minha reservinha. Porque eu tive visão, tive prudência e eu guardei. Então a hora é essa. Não vou poder colher de tarde ou mais tarde, porque ele vai desaparecer, vai derreter. Aí vários tiraram contra a ordem de Moisés. Resultado, apodreceu. É o princípio de Deus funcionando. Deus queria que recolhessem apenas o suficiente para cada dia, nada de acumular. Mesma ideia daquele princípio que eu falei, princípio mundano, do mundo, que a gente considera como valor absoluto verdadeiro. Quanto mais, melhor. Quanto mais juntar, aí vem a ideia de juntar, de acumular, de guardar. Aí vem Deus e mostra que o princípio dele inclui esse detalhe de não acumular. Pelo menos no caso do maná, Deus foi extremamente rigoroso. Não deixa para o dia seguinte. Se satisfaça um dia
após dia. Dá para você comer isso aqui? Dá. Curioso é que eu disse, tire o que você pode comer. Então alguém poderia tirar o dobro do outro. Alguém que pesava o dobro do outro, muito maior, muito mais forte, muito mais apetite, de outro que come pouco, tirava metade. Tudo bem. Mas os dois se satisfizeram. Deus queria vê-los satisfeitos. Deus não queria ver ninguém passando fome. Curioso. Mas Deus não queria ver ninguém empanturrado e nem muito menos guardando para o dia seguinte. No caso, o maná. Eu sei que temos de ter prudência, que a própria Bíblia fala na formiga, que trabalha para juntar para o inverno. Sei que tem a questão de sermos diligentes com o que é nosso, cuidadosos. Deus nos deu inteligência para planejar. Cristo falou da importância de planejar. Também eu sei muito disso, sei muito bem disto. Mas não a ponto de seguirmos o mundo na ânsia, e a palavra é ânsia mesmo, de acumular mais e mais, como se fosse uma das coisas mais importantes da vida. Acumular, juntar. Que é o que nós vemos aqui. Então, se nós desenvolvermos essa filosofia de uma maneira muito forte, de juntar, a filosofia do mundo, de juntar cada vez mais, vamos terminar confiando no que nós juntamos. Claro, se eu dediquei grande parte da minha vida, do meu trabalho, do meu suor, do meu planejamento para juntar, imagine o tamanho da minha dedicação, do meu gostar, do meu zelo por aquilo que eu juntei, ou poupança, ou um terreno, ou uma coisa ou outra, mas é o que eu juntei. Então, se eu dei muito de mim para juntar aquilo, eu quero muito bem aquilo. Está começando a aparecer um negócio que Deus não gosta muito, chamado não ouvi. Idolatria. É muito difícil não terminar lá. Na idolatria, não que vai chegar diante da conta da poupança e ficar lá. Claro que não. Mas o coração está lá. E mexer naquilo é mexer com a menina dos seus olhos. Não toque aqui. E vai regular muito da própria vida, inclusive ajuda a pessoas que não vão lhe retribuir. Ajuda, vai e pronto. Deus vai retribuir um dia, se Ele quiser, como quiser, mas financeiramente vai embora e pronto. Mexer naquilo é muito difícil. E puxa sempre, claro, para a formiga. Não, eu estou aqui no princípio formiga. Pronto. E fica ali. É o tal negócio do equilíbrio. Como fico apenas nessa parte do princípio bíblico de que eu não devo dar demais para não faltar. Fico aqui e não considera muito a outra parte, que é suprir o outro. Então tem que ver as duas partes. Então tem a formiga de um lado, a inteligência de planejar, a prudência, e, claro, preparar para uma doença da família e coisa assim. Ninguém está discutindo isso, nem criticando isso, mas Deus conhece os corações, gente. E Ele sabe quando aquilo já está passando do mero poupar da formiga, do mero guardar da prudência, está entrando na filosofia de mais e um pouco mais, para descansar melhor e ter uma velhice mais tranquila. Quem disse que o rico tem velhice tranquila? Porque tem muito dinheiro guardado. Ele pode ter sossego na parte financeira e pagar lá os hospitais caros. Mas o que falta, ou pode faltar, não é nem o que falta,
Mas dizendo de outra maneira melhor, o que o dinheiro não garante, a paz interior, a mente, o sossego, relação com mulher, com filho, 1000 coisas estão envolvidas numa velhice, nas dores, no isolamento, no tempo sozinho, em se conformar, em não conseguir mais praticamente nem andar, e alguns nem praticamente não andar mesmo, e se sente feliz quando consegue respirar. O dinheiro que está lá guardado, pouco altera isso aí, e aquela pessoa passou décadas pensando na poupança para quando juntar, para ter uma velhice mais tranquila ou melhor. Depende de Deus a qualidade da velhice dele, mesmo que ele não tenha R$1 na poupança, ele pode ter uma velhice tranquilo, lá no quartinho do fundo da casa de uma filha que é meio pobre, não tem muito dinheiro não, mas colocou lá, cheia de amor, com carinho, e o outro lá com paz, e Deus enchendo aquele coração de paz. Aí vai ver, foi alguém que doou, alguém que deu, alguém que ajudou, e a velhice fica com Deus, não com a poupança. Então é muito fácil você chegar e dizer, filosofia formiga, é bíblico. Nem me fala, rapaz, o que tu vai fazer com esses milhões que tu tem lá? Eu sei que poucos aqui tem um guardado, praticamente nenhum de nós, com poucas exceções. Tudo bem, mas o que tu vai fazer com esse dinheiro lá que está guardado lá? Diz aí. Guardando como uma formiga. Tá certo, tudo bem. Mas pense melhor, veja o outro aspecto. Quer abrir mão de um terço disso aí, não? Um terço. Metade. Sei lá, pensa, ora. Leia a Bíblia, leia, porque os princípios estão aqui. Não estou dizendo nenhuma novidade, não estou falando nada demais. Estou falando só o que já é batido, explicado, repetitivamente, através de pregações, de livros, de tudo. Mas é porque nós somos duros e sabidinhos para dizer, eu sigo a Bíblia. Muito bem. Seria interessante Deus olhar assim, você tem guardado ali tanto. Eu vou encerrar com esse pensamento. Metade eu concordo. Metade do que você tem eu concordo. Concordo que o seu coração estava dentro do princípio da formiga, que eu estabeleci, eu quero prudência mesmo, e é bom você ter um certo valor para um acidente ou coisa, eu gosto disso. Mesmo confiando em mim, tá, é razoável. Mas a outra metade eu não gostei do jeito que você guardou. Achei que nessa outra metade aqui você andou derrapando no princípio mundano de acumular e ter mais e ficar mais tranquilo para a sua aposentadoria e para a sua velhice. Não gostei. Vai apodrecer. Aí seria interessante se você tivesse todo o dinheiro que você juntou na vida, supostamente guardado em cédulas dentro de um armário, que hoje não é assim, mas seria interessante. Aí você guardou lá 500 mil lá guardado. Aí Deus diz, metade eu gostei, metade eu não gostei. Aí você chega lá, metade está comido pelas traças, que Jesus disse que as traças comem as coisas aqui. Aí chega lá, está comido. Metade. Aí você, não vou cuidar mais dessas traças e faz um tratamento, ou aplica de outra forma. Aí chega lá, um ano depois você juntou mais, foi moeda de ouro que traça não come, aí bateu aqui uns ladrões aqui, levaram metade. Seria muito estranho se Deus ficasse levando de você, para você ver que com ele não funciona, ele não gosta. Como ele fez com o maná. Ah, tirou mais, eu como. Eu destruo. Como não? Eu destruo
esse maná pelos meus vermes, e mandou o bicho comer e estragou. Estava guardadinho no mesmo lugar que o judeu colocou, mas comido, podre, cheirando mal, porque Deus destruiu. Você pensa que Deus não destrói ainda hoje manás guardados de uma maneira errada, ferindo os princípios dele? Ninguém sabe, porque ninguém sabe onde está o limite da questão da prudência em guardar e onde está em acumular, e sem confiar em Deus. Deus sabe exatamente o limite no seu coração. Você pensa que pode enrolá-lo? O pastor está longe de saber, e é bom que eu não quero mesmo. Basta cuidar de mim, dar um trabalho danado. Mas Deus sabe o seu. Então cuide, meu irmão. Cuide, você guarde, acumule, poupe o que for razoável para o seu caso, sua vida, sua consciência. Peça a Deus orientação. Pode ser que para um, 100 mil reais já esteja suficiente para Deus. Outro é 1 milhão pelo que ele tem, pelo que ele pensa, pelo que ele projeta. Eu não sei explicar e nem vou, não interessa, é com Deus. Mas uma coisa eu garanto: se são 2 crentes, um pobre, um médio e um rico, o Espírito Santo, ou 3 crentes, o Espírito Santo habita nos 3. E se eles são sinceros, Deus vai orientá-los, vai testá-los, vai prová-los e vai abençoá-los, se eles obedecerem e agradarem a Deus. E Deus vai castigá-los e vai provavelmente comer um bocado, dentro do nosso contexto, do que eles estão juntando, porque não é do agrado de Deus. Cuide para fazer o que for para o agrado de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.